Olá, meus irmãos. Que a paz de nosso Messias Salvador, de nosso Pai Celestial, esteja com vocês e a família de vocês. Hoje eu vou gravar um vídeo porque quando eu falei que devemos pedir a nosso Pai para que tire o véu de Moisés da nossa vista, para que possamos ler e entender as Sagradas Escrituras, é porque temos que fazer isso. Isso é bíblico, está nas Sagradas Escrituras, né? E eu vou mostrar para as pessoas que quando eu falei isso não acreditam, né? Porque tem Moisés como um profeta santíssimo, né? Esse filho do inferno, que é o mesmo Satanás. Eu já até gravei um vídeo sobre isso, mostrando que Moisés é o próprio diabo, mas as pessoas não querem acreditar, preferem continuar cultuando a ele, e se conhecem a verdade e não quer se libertar, vai arcar com as consequências. Bom, abram a Bíblia de vocês no livro de Coríntios, 2 Coríntios 3, do verso 12 até o 18 nós vamos ler. 2 Coríntios 3, do verso 12 até o 18. Onde há o Espírito do Pai, aí há liberdade. Até o título desse versículo que nós vamos ler em diante é interessante, né? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ousadia, coragem. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel, os filhos dele, não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, se sujaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em que em Messias é removido. Interessante demais essa passagem. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Messias, o véu lhe é retirado. Interessante, né? Ora, o Messias é o Espírito, o entendimento. E onde está o entendimento do Messias, do Pai, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Messias, ou do nosso Pai, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Pai, o Espírito. Tá vendo, meus irmãos? Como a gente tem que pedir para o Pai tirar o véu de Moisés e Satanás da nossa vista. Porque só vocês fazendo assim, vocês vão conseguir ler e entender. Só dessa forma. Porque Ele faz isso. Toda vez que vocês pegam a Bíblia para buscar entendimento de nosso Pai Celestial, não tenha dúvida de que Ele vem e coloca o véu sobre o coração das pessoas, para que as pessoas leiam e não entendam, para que não busquem a nosso Pai. Entende? Ele faz isso. Bom, isso aqui era para mostrar para as pessoas que temos que pedir para o Pai tirar o véu de Moisés. Quando pegarem a Bíblia e for lá para o quarto de vocês, Pai, tira o véu de Moisés da minha vista, deixa eu ler e entender o teu verdadeiro evangelho. Eu quero seguir a meu Messias, eu quero fazer o que é correto, eu quero fazer o que é certo. E quando nós tomamos a decisão, irmão, de seguir a justiça, de fazer o que é certo, não desanimem, porque no princípio nós ficamos menos favorecidos aqui nesse mundo como decidimos seguir a verdade. E passamos por algumas provações, mas não é para desanimar, porque o inimigo faz isso. Mas quando ele vê que você foi batizado, ele se afasta. Quando ele percebe que você se batizou em espírito, ele se afasta.
sua vida volta ao normal e você segue em frente. Da mesma forma que o inimigo desistiu de tentar a Adão, porque não conseguiu derrubar Adão, ele foi tentar Eva, conseguiu e Eva fez Adão cair. Da mesma forma ele age com os filhos do Pai, que quando se batizam em espírito, ele se afasta. Não toca nenhum fio de cabelo de vocês. Bom, tá aqui. 2 Coríntios 3, do verso 12 ao 18. Quando vocês lerem, vocês vão ver que temos que pedir para o Pai tirar o véu de Moisés da nossa vista. E continuando o vídeo, sobre as pessoas que frequentam religião, que acham que isso é correto, frequentar religião, que estão indo para caminho de salvação, vou mostrar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que frequentar religião está indo para caminho de morte e não de salvação. Vocês estão seguindo a um sistema corrupto, podre e maligno, muito perverso, que estão usando vocês. O sistema religioso está fazendo vocês de comércio para sugarem vocês até o tanto que puderem e depois dispensarem vocês quando não precisarem mais. E vocês têm que abrir os olhos para isso, meus irmãos, minhas irmãs, que fazem parte do sistema religioso. O sistema está sugando vocês até o tanto que puderem e depois vão dispensar vocês. Eles não estão nem aí para vocês. Eles não se importam com vocês, esses líderes religiosos, essas pessoas que se autodenominam pastor, esses filhos dos infernos, que ficam roubando a glória de nosso Messias, que ele é o nosso único pastor. Ficam fazendo pessoas se autodenominarem pastor, fazendo curso dessa porcaria de teologia, esse lixo de teologia, que isso não passa de um lixo, que só serve para enganar o ser humano. Entendeu? A arte de dominar a mente do ser humano. E essa teologia que ensinam aqui na América do Sul é o resto dos restos da teologia. Porque a teologia principal, o Vaticano, o papado, o demônio Jesus Cristo jamais vai dar. Somente para quem faz parte do sistema dele, da católica, do Vaticano. Entende? Vocês, líderes religiosos que estudam teologia, vocês estudam o resto dos restos da teologia do demônio Jesus Cristo. Acha que ele vai dar o ensinamento dele para depois um filhinho dele, uma filhinha vir querer devorar ele? Eu acho que não. Ele quer estar no poder, comandando tudo. Só parar para pensar, meus irmãos. É só parar para pensar. O Pai deu entendimento para vocês para isso, para pensarem. Bom, voltando aqui a 2 Coríntios 3, do 12 ao 18, vemos que temos que pedir para o Pai tirar o véu de Moisés e Satanás da nossa vista, para que possamos ler e entender o seu verdadeiro evangelho. E logo aqui mais em frente, irmão, vocês que frequentam religião e que acham que frequentar religião é correto, olha o que diz aqui em 2 Coríntios 6, 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário do Pai e os ídolos? Porque nós somos santuário do Pai vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Pai e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Pai, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Não toquem em coisas impuras, irmãos, para que não se sujem, não se misturem com esse sistema religioso. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Pai Todo-Poderoso. Está vendo, meus irmãos, como devemos agir? Quando o Pai diz aqui, ó, que ligação há entre o santuário do Pai e os ídolos? Se você ler mais um pouquinho em cima, irmão, ó, bem que no verso 14, 2 Coríntios 6, do verso 14, ainda é melhor ainda. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, com aqueles que não acreditam no Pai e no Messias. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O Pai está perguntando.
Ou que comunhão com a luz e com as trevas, irmãos? Não há ligação entre a luz e as trevas, entre a justiça e a iniquidade. Então, só por esse versículozinho aqui, irmão, só por esse versículo, você já desmascara os falsos profetas, né? Como um assassino pode ser justo, irmão? Como um falso profeta que matou tantas pessoas, invadiu tantas vilarejos, cidades, dizimou cidades. Que justiça é essa? Onde está o amor? A misericórdia, a compaixão? Por isso que não há união da justiça com a iniquidade, irmãos. Ou você é justo ou você pratica a iniquidade. Entende? Viu como fica fácil de entender quando pedimos entendimento para o Pai? Que é a comunhão com as luzes, com a luz e com as trevas. Para você ter uma ideia, bem aqui, ó. Ah, meu irmão, mas está lá em Êxodo 25, verso 8. Nosso Pai pediu para fazer um santuário para que Ele habite no meio da gente. Será que foi nosso Pai que pediu para fazer um santuário para Ele habitar no meio de nós? Quem fez o primeiro santuário foi Moisés, Satanás. E fez com pele de animal marinho. Né? Vamos ver se foi nosso Pai que pediu. Vamos lá em Atos 17, 24 em diante. Vem aqui, logo do ladinho aqui. Atos. Atos 17, do 24 em diante, irmãos. Vê se foi nosso Pai que pediu para fazer santuário, porque o único santuário que Ele habita somos nós, o santuário vivente. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele existe. Atos 17, do 24 em diante. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor, Criador dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo quem nos dá, a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem ao Pai, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Está pertinho de nós, bem do nosso lado. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Somos filhos dele, somos geração dele. Sendo, pois, vós a geração do Pai, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou o Pai em conta os tempos da ignorância. Você que não conhece a verdade, está conhecendo agora, saiba que o Pai perdoa o tempo que você foi ignorante e não conheceu a verdade. Mas a partir do momento que você conhece a verdade e você passa a viver na verdade, você está se batizando em espírito. E o Pai passa a contar desse dia em diante tudo que você viver na justiça e passar a fazer as coisas certas. E o que aconteceu no passado Ele apaga. Esquece. Mas se você conhece a verdade e não pratica a verdade, é como está escrito: mas antes se amarrasse uma corda como uma pedra e fosse lançado ao mar. Ora, o Pai não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nosso Messias vai vir. E está muito próximo disso acontecer, irmãos. Desse julgamento. Não estejam diante do trono, porque quem ficar diante do trono vai ser julgado. Estejam na presença do Pai lá no paraíso. Esteja limpo de coração.
para ver o Pai face a face. Entende? É tão simples, irmãos. Quando nós pedimos entendimento para o Pai, passamos a ler as Sagradas Escrituras dele, fica tão fácil de entender como pedimos a Ele, de coração, e passamos esse entendimento para nossos irmãos de graça, sem cobrar nada. A gente se sente tão maravilhado. E esse é o único orgulho que devemos ter, de buscar e conhecer e entender as coisas do Pai. Aqui você vê que ele não pediu para fazer nenhum santuário. Moisés fez aquilo para cultuarem a ele. Está aqui escrito, é só ler. Entende? E aí você vai ver outras passagens, como 1 Coríntios 3, 16 e 17. Como está aqui, ó. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ó. Não sabeis que és o santuário do Pai. Não sabeis que sois o santuário do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Se alguém destruir o santuário do Pai, o Pai o destruirá. Porque o santuário do Pai, que sois vós, é sagrado. Quando você se torna o santuário do Pai e permite que Ele habite aqui, ó, no seu espírito, no seu entendimento, você se torna sagrado para Ele. Você é o santuário do Pai vivente. Entende? E frequentar a religião, você está se sujando para nosso Pai. Não está sendo digno, honrado, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 4. Frequentar a religião é se sujar para nosso Pai. Por que se suja para nosso Pai? Porque você fica com as mãos sujas de sangue. Como está escrito lá em Isaías capítulo 1, do verso 11 ao 17, irmãos. Vamos ver aqui, ó, para você ver como nosso Pai é tão bondoso, tão misericordioso, irmão. As pessoas fazem tantas coisas para que desagrada ao Pai, e Ele na sua infinita bondade e misericórdia ainda perdoa. Jeremias, Isaías. Ó, Isaías capítulo 1. Do 11 ao 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Vocês vão ver como frequentar a religião está se sujando para nosso Pai. E aí termina de provar lá em Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 4. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Criador, Pai. Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Não me continueis a trazer ofertas vãs. Não me continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As luas novas, os sábados, para que as pessoas que gostam de guardar o sábado, porque o sábado é do Senhor. O sábado verdadeiro, irmão, não é esse sábado que as pessoas guardam desse mundo porque pertence a Satanás, a Moisés, mesmo Moloque. Ele que criou, Moisés criou a guarda do sábado aqui, ele mudou o tempo e a lei, criou o calendário mudando o tempo, e depois a lei criando 613 mandamentos, e criou a guarda do sábado. Ninguém podia fazer nada no sábado senão era morto, assassinado. Tinha que cultuar ele. Quem não cultuasse era morto, irmão. Assim era a guarda do sábado. E até hoje as pessoas ficam guardando esse sábado pagão dos infernos. Abram os olhos para isso. Nosso Pai, de 7 em 7 dias, de 7 em 7 mil anos, reúne seus filhos lá na verdadeira cidade santa, no paraíso, e passa um milênio com seus filhos. Moisés, sabendo disso, Satanás, Israel, copiou o reino dos céus aqui na terra, irmão, e fez as pessoas guardarem esse sábado pagão, o 7º dia da semana, para cultuarem a ele.
Entende? Por isso que há essa guarda do sábado aqui. Vamos pesquisar sobre sábado, significa dia do descanso. E o dia do descanso verdadeiro é o Messias que vai trazer, isso está aqui escrito. E vai entregar para o seu povo lá nas montanhas, não aqui dentro de cidade. Como eu já falei em outro vídeo, como está escrito, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Entende? Inverno porque vai estar tudo inundado, tudo ilhado, como é que vai cair o cometa? Eles vão jogar um cometa aqui no oceano e vai inundar um terço da terra. Como você vai fugir se vai estar tudo ilhado, alagado? Por isso, ele deixou escrito assim. E no sábado, porque como é que você vai receber o sábado lá com o Messias lá na montanha se você ficou dentro da cidade? Pensem, meus irmãos. Leiam e pensem. Peçam entendimento para o Pai. Tá vendo? Continuando. Os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu estou lendo Isaías, capítulo 1, do verso 11 a 17. E bem aqui no verso 13. Ajuntamento solene, o Pai não gosta disso. Esse negócio de formar grupinhos dentro de um prostíbulo. Entendeu? E quem está lá dentro é irmão, é do Senhor. Quem está fora não presta para nada. Quem está fora não é irmão, só é irmão quem está lá dentro. Meu pai disse que não suporta não suporta iniquidade associada ao ajuntamento solene. Tá entendendo? E vocês prestem atenção quando vocês que frequentam a religião, quando estão lá dentro dessas sinagogas, dessas casas dos infernos. Olha as pessoas que chegam com uma roupinha simples, como é criticado pelos seus próprios irmãos que estão aí dentro. Ficam falando do seu calçado, ficam falando da sua vestimenta, da sua roupa. Entende? Ficam rindo, cochichando, mangando. Aonde está o amor do Pai? Que atitude é essa dentro dali da congregação deles? Com esse tipo de atitude? Parem para pensar, meus irmãos. Parem para pensar. Os irmãos ainda ficam usando palitozão, né? Bota aquela gravatona aqui. Aquela gravata que vocês usam, meus irmãos, que frequentam a religião, quando vão para dentro dessas casas. Essa gravata aí simboliza o obelisco dos anjos caídos. É o pênis deles. Que eles usam o corpo aqui das pessoas aqui na terra. Entende? E fazem os pênis ficarem grandes das pessoas. Que eles gostam, dos anjos caídos, gostam dessa arrumação. Desculpa a palavra pênis, mas tem que ser claro, tem que falar a verdade. Me perdoe pela palavra pênis que eu falei. Mas essa é a verdade. Essas gravatas que vocês botam no pescoço para ir para os cultos, simbolizam o obelisco deles. Vamos pesquisar. Já viram aqueles obeliscos que ficam de monumento nas cidades? Se você tiver a oportunidade de ver lá de cima para baixo, olha o que tal um órgão genital como se fosse um pênis dentro do órgão genital. Pense, meus irmãos. Quem não acredita, vá pesquisar, vá estudar, vai ver com seus próprios olhos. Tem religião aí, tem casas, templos, que na porta deles tem um pênis desenhado. Se você não acredita, olhe na frente da sua congregação que existe uma que tem um pênis desenhado. Pensem, abram os olhos. Vamos continuar. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Irmãos, quando as pessoas vão lá para dentro dos ajuntamentos solenes, o Pai esconde os olhos, está aqui escrito. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos,
Tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, repleteai a causa das viúvas. Quando diz aqui, irmão, no verso 15, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, é porque quem faz parte do sistema religioso está sendo cúmplice dos assassinos do Messias, dos apóstolos e dos verdadeiros profetas, irmãos. Por isso que a mão das pessoas que frequentam religião está cheia de sangue, está suja de sangue. Se suja para nosso Pai. Porque está sendo cúmplice deles, irmãos. Foi o sistema religioso que matou eles, o Messias, os apóstolos e os verdadeiros profetas. Foram eles. Esses bandos de assassino. E acham que frequentar religião é saudável, irmão. Frequentar a religião dos assassinos. Pensam mais um pouco, meus irmãos. Pensem mais um pouco. Para ter a certeza de que frequentar a religião está se sujando para nosso Pai, vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 4. Apocalipse 14, do verso 1 ao 4. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Cordeiro é nosso Messias. Monte vem de montanha, Sião, lugar alto. E com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tange as suas harpas. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, irmãos, são nossos 4 irmãos que estão aqui nesse mundo segurando os 4 demônios, mas estão prestes a sair. Não vai demorar muito para eles saírem e soltar esses demônios. E dos anciãos. Os anciãos são os 24 profetas que o Pai mandou para cá para a terra. O Pai mandou 24 profetas verdadeiros para cá para a terra, para pregar o evangelho dele. Nunca desamparou seus filhos. Eles não botaram na cabeça do ser humano que 24 é número de homossexual? Porque eles blasfemam tudo que procede do Pai, eles blasfemam aqui nesse mundo. Botaram na cabeça do ser humano que 24 é número de homossexual. Mas simboliza aos 24 profetas que o Pai mandou para cá para a terra. Essa é a verdade. E dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra através do sangue do Messias. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para o Pai e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, maldade. Bem no verso 4, irmão, de Apocalipse, capítulo 14, do verso 1, bem no verso 4, Apocalipse 14, do verso 1 ao 4, do verso 1 ao 5 que eu li. No verso 4, revela quem são os 144.000 que está com o Messias lá na montanha. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Em algumas Bíblias são estes os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Mas vai dar o mesmo resultado, ó. São estes os que não se macularam. Está no dicionário da língua portuguesa. Macularam, vem de macular, sujar, nodear, manchar, emporcalhar. Está no plural, macularam, sujaram. Com mulheres, biblicamente falando, religiões. Porque são castos. Dicionário da língua portuguesa. Castos, virgem, puro, digno, honrados, limpos. Lembra? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão ao Pai. São estes os que não se macularam, não se sujaram com mulheres, com religiões, porque são castos. São puros, limpos, honrados, dignos para o Pai. Temos que ser, irmãos, como nossos irmãos, os 144.000 selados. Temos que ser como eles, limpos de coração. Não pode se sujar com religiões. Eles são primícias para o Pai. Não tem mentira, não tem mácula, maldade neles.
temos que ser como eles. Por isso que frequentar a religião se suja para nosso pai, não é ser digno, honrado. Tem que sair enquanto há tempo, irmão. Minhas irmãs, meus irmãos, tem que sair enquanto é tempo. Peço entendimento para o pai. Saiam de dentro, como vocês viram aqui, ó. Sai dela, povo meu. Sai do meio deles. Não se suje com eles. Esteja limpo para que o pai possa receber vocês. Abandone esse sistema religioso. Nasça de novo para o pai. Quando o pai diz que tem que morrer para nascer de novo, é quando você morre para as coisas erradas e passa a praticar o que é certo. Você está nascendo para o pai novamente. Entenderam? O objetivo do vídeo é esse aqui, ó, de hoje. Era mostrar para as pessoas que nós temos que tirar o véu de Moisés para poder ler e entender, porque ele vem e põe mesmo, para que você leia e não entenda. Quanto mais seguir ele, melhor. Tem que pedir para o pai para tirar o véu dele da nossa vista para poder entender. E frequentar a religião é se sujar para nosso pai, não é ser digno, honrado. Como então nós lemos aqui em Isaías capítulo 1, do verso 11 ao 17, e Apocalipse 14, do verso 1 ao 4. Por que os 144 mil selados está com o Messias lá na montanha alta? Porque são eles que vão levar o povo do Messias, os irmãos, para lá, para as montanhas. Entendeu? Quando chegar o dia, eles vão ouvir um sonzinho nas suas mentes, nos seus espíritos, e vão para as montanhas. Recebe toda a autoridade do Pai, do Messias, vem para buscar o restante da família, daqueles que estão buscando a verdade, que estão praticando a verdade, que nasceram para o Pai novamente. Entende? Por isso que eles estão lá na montanha alta com o Messias. Entende? Porque vai chegar essa hora que eles vão para lá e depois vêm para buscar o povo do Pai, para levar para as montanhas, a orientar. E eles estão por aí espalhados, pregando o verdadeiro evangelho, abrindo a mente daqueles. E depois deles, dos 144 mil selados, só resta as duas oliveiras de nosso Pai, que já estão aqui na terra. As duas oliveiras, nossos dois irmãos, já estão aqui na terra, não tenha dúvida disso. Estão por aí andando. E logo, logo vão se manifestar junto com o oitavo rei. Entende? Irmão, meus irmãos, minhas irmãs, a besta do Apocalipse, ela tem uma maneira que vai vir, e quem lê lá em Mateus 24, verso 15, deixa eu só confirmar aqui para vocês. É isso mesmo? Mateus 24, verso 15. Que é algo que ele não tem como deixar de fazer isso, porque é a única forma de enganar bilhões de pessoas. É vindo dessa forma, como está escrito aqui em Mateus 24, verso 15. Entende? Vai ser como está escrito, como o Messias falou. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, onde o Pai fez o lugar santo, o céu. E alguém vai aparecer no céu, uma abominação desoladora, imitando o Messias, como se fosse ele vindo na nuvem dos céus. E vai enganar uma multidão, bilhões de pessoas. Ainda vai ter tecnologia para isso. E ainda vai ter tecnologia para fazer o falso arrebatamento. Imagem de pessoas, holograma de pessoas subindo. Como se fossem pessoas realmente subindo, sendo levadas. Por isso vai enganar bilhões de pessoas. Vocês que frequentam o sistema religioso, vocês vão ser enganados por isso. Entendeu? Porque vocês vão ver imagem de pessoas subindo como se fosse um arrebatamento verdadeiro. Por isso que, irmãos, a farsa dos anjos caídos, sabe? Esse engano, esse show que eles vão dar para os seguidores deles é perfeito. É algo que
vocês vão ver que realmente muitos vão ver e vão acreditar mesmo de verdade. Vocês vão ver muitas pessoas no meio da rua chorando, gritando, esperneando e dando glória e achando que é nosso Messias vindo. Mas a Bíblia nos ensina, as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, que primeiro vem a apostasia, não é isso? Primeiro vem a apostasia. O filho da perdição que se assentou no santuário do Pai e se proclama o próprio Criador. Entende? O objetivo do vídeo era esse. Mostrar para vocês que tem que tirar o véu de Moisés para poder ler e entender. E que frequentar a religião se suja para nosso Pai, não é ser digno, honrado para Ele. Peço entendimento, meus irmãos. Peço entendimento para o Pai. Leiam as Sagradas Escrituras. Enquanto há tempo, enquanto vocês podem. Entende? Aproveitem enquanto vocês têm na mão de vocês as Sagradas Escrituras, porque está chegando um dia que ninguém vai mais ter ela. Tem que estar aqui, ó, gravado nos seus espíritos e nos seus corações. Entende? Tem que estar com o selo do Pai para poder estar lá na montanha. Porque quem não tem o selo do Pai não vai poder subir. E quando o Pai diz que enxugará toda a lágrima de seus filhos, é porque Ele sabe que muitos de nossos familiares, entes queridos, não vão entrar no reino dos céus. Porque seguiram a esses anjos caídos, esse sistema religioso podre. Esses prostíbulos dos infernos. O Pai está avisando para vocês. O Pai está mostrando para vocês toda a verdade. Está dando a oportunidade para que vocês abram seus olhos e saiam do engano. Aproveitem essa oportunidade, meus irmãos, porque está chegando a hora em que vocês não vão ter mais essa oportunidade. Se vocês soubessem o quanto está perto de tudo ser consumado. Às vezes eu fico escutando algumas pessoas onde eu trabalho fazendo projetos para suas vidas de 10 anos, de 15 anos, de 6 anos. Eu fico escutando e digo ao nosso Pai, se aquela pessoa tivesse a oportunidade de abrir os olhos, ele ia ver o quanto falta para o Messias vir buscar seu povo. Quanto está perto. Tá ok, meus irmãos? O objetivo do vídeo era esse. Mais uma vez, lembrar. Tem que pedir para o Pai tirar o véu de Moisés da vista, para poder você ler e entender. E que frequentar a religião se suja para nosso Pai. Como está escrito aqui em Isaías, capítulo 1, do verso 11 ao 17, e Apocalipse, capítulo 14, do verso 1 ao 4. Bem claro, meus irmãos, bem claro. Tão claro aqui, essas passagens. Tá bom? Fiquem na paz. Daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo, porque eu estou indo agora para pegar serviço. E quando eu chegar do meu trabalho eu quero gravar um outro vídeo com mais algum assunto que possa abrir a mente de qualquer irmão, qualquer irmã. Porque o tempo está tão curto. Fique na paz. Peça entendimento para nosso Pai Celestial. E que o pedido seja de coração. E você possa levar para outros irmãos de graça, sem cobrar nada. Fique na paz.